Boa tarde, povo. Vamos voltar a sistemas lineares. Um segundo vídeo para continuarem a fazer o vosso trabalho de estudar este capítulo 6, sistemas lineares. Ora bem, continuo na minha querida álgebra linear, porque já sei que isto vai levar a matrizes e à parte que mais gosto. Espero que vocês consigam acompanhar o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje basicamente vai ser para discutir e resolver os sistemas de duas variáveis e duas equações. Ou seja, sistemas que em princípio são possíveis e determinados, mas não necessariamente, não é? Portanto, pode ser indeterminado, como pode ser impossível. Um sistema 2x2 pode ser impossível, não é? Se eu disser coisas incongruentes, um sistema pode sair 2x2, também pode ser impossível. Mas, em geral, se vocês conseguirem encontrar boas equações para um determinado problema que tenha duas variáveis e que consigam encontrar duas equações, em geral, essas duas equações resolvem o problema. Basicamente, vendo uma resolução de um sistema, vendo a resolução de um sistema, vocês entendem porque é que é assim, não é? Ok. Sistemas 2x2, página 99 do vosso livro, que começa com um problema de águas de coco e sanduíche e a sua formulação matemática. Basicamente, como vocês sabem, lógico, a vossa vida é feita igual à minha, não é? Nós temos mais ou menos os mesmos problemas e fazemos mais ou menos as mesmas coisas. Se vocês tiverem um determinado quantia de dinheiro fixo para gastar e vos apetecer água de coco e sanduíche, ou Coca-Cola e hambúrguer, ou Coca-Cola e sanduíche, têm um problema, não é? Se compram mais Coca-Cola, têm que comprar menos sanduíche. Se compram mais sanduíche, têm que beber menos Coca-Cola. É? Neste caso, do problema do vosso livro, trata-se de água de coco e sanduíche. Deve ser para não ferir, para ser politicamente correto, não é? Até agora não se descobriu ainda nenhuma contraindicação para a água de coco e Coca-Cola e por aí fora, certamente apareceria alguém muito ofendido que tem demasiado açúcar, demasiado sal. Bom, as típicas viadagens dos tempos em que nós estamos a viver, mas com alguma razão, não é? Não estou a dizer que as viadagens não têm a razão de ser, estou apenas a vos dizer que isto é uma frescura do nosso tempo, não é? As pessoas dos nossos antepassados tinham fome. E o problema deles era a fome, não era estarem a comer alimentos de má qualidade, não é? O problema dos nossos antepassados era não terem o que comer. Os meus, pelo menos, talvez não os vossos, mas os meus não tinham o que comer e é lógico que os meus problemas agora são problemas. Tomo Coca-Cola, não tomo Coca-Cola, o sal, o açúcar, as toxinas, os agrotóxicos e tal, são os problemas do nosso tempo e é o privilégio do nosso tempo estarmos a discutir estas coisas. Mas depois só para explicar o porquê de eu considerar, entre aspas, viadagem, não estou a dizer que isto não faz sentido discutir estes problemas, porque são os do nosso tempo. Tudo bem. Então a criatura tem água de coco e sanduíches para comprar. Reparem que o problema do caixa automático do vídeo anterior é exatamente o mesmo, que é aqui o que é que está a fazer papel de água de coco são as cédulas de 10 reais e o que está a fazer papel de sanduíche são as cédulas de 20 reais. Portanto, mais cédulas de 10 menos cédulas de 20, mais cédulas de 20 menos cédulas de 10. Isto é basicamente a estrutura dos tipos de problemas que vocês vão encontrar para serem resolvidos por sistemas 2x2. É isso. Vocês olham para um problema e veem, ops, tenho duas coisas que não conheço, isto tenho que encontrar aqui duas equações, porque com um sistema de duas equações, com estas duas coisas que eu não conheço, eu vou conseguir encontrar a solução. Como vocês viram no vídeo anterior, como não foi dado segunda equação, só havia uma equação, o sistema tinha várias soluções. Portanto, um sistema com duas incógnitas e só uma equação, vai acabar por ser indeterminado. Vai ser possível e indeterminado. Para vocês saberem o valor exato, quer para uma coisa, neste caso água de coco e sanduíche,
e a outra sanduíche, têm que ser duas equações. Quais são elas? Muito bem. A informação é a seguinte. Não sabendo não sabendo o preço da água de coco a criatura que vai fazer a compra sabe, mas nós que não sabemos o preço da água de coco e não sabemos o preço da sanduíche, então foi-nos dito que 3 águas de coco, nós não sabemos quanto é que custa a água de coco, portanto 3 vezes X, mais 2 sanduíches, espero que isto não tenha sido tudo para a criatura, tenha sido para os amigos também. Então, 3 águas de coco e 2 sanduíches custa 30 reais. Dirão vocês assim, tem muitas soluções. Tem. Mas se eu acrescentar uma segunda equação, e a segunda equação é 2 águas de coco, portanto 2 vezes X, em que X é o preço da água de coco e Y é o preço da sanduíche. Estou a estragar aqui a imagem. X é o preço da água de coco. Y é o preço de cada sanduíche. Ok. Então, 2 águas de coco e uma sanduíche. Vamos imaginar que a criatura tem sede. Isto sim é que é só para ela, ou para ele. 17 reais. Pois bem, com estas duas condições, só há uma solução. Muito bem. Com estas duas condições, só há uma solução. Como é que nós a encontramos? Portanto, isto que aqui está, esta equação de cima, recordem, é uma equação linear, em x e y, e a de baixo também é uma equação linear, em x e y, que verifica aquelas condições que vimos no último vídeo, para ser equação linear. Portanto, coeficiente variável, termo independente. E, portanto, duas equações lineares com duas equações lineares, com duas incógnitas, forma aquilo que se chama um sistema, que é um sistema de duas equações, é um sistema linear, e vamos chamar-lhe o nome dele, 2 por 2, ou seja, duas equações por duas incógnitas. O primeiro 2 refere-se às equações e o segundo 2 refere-se às variáveis. Duas equações por duas variáveis. Já estamos a preparar as matrizes. Portanto, duas linhas, não é? Portanto, duas linhas. Quantas colunas? Bom, mas aqui vêm 3 colunas, mas eu vejo 2 colunas. Não sei, estou a ver coisas. Estou a ver coluna... Eu já estava aqui a ver uma matriz acabadinha, mas pronto. Sou eu que já tenho experiência. Então, um sistema linear 2 por 2. Como é que se resolvia isto? E aqui vem uma daquelas coisas que eu não entendo. Que eu não entendo, investiguei, não é? Procurei explicações para aquilo que não entendo. Como sempre, é a minha obrigação. Assim, funciono. Quando não entendo alguma coisa, ou é um assunto importante e procuro encontrar uma explicação, ou não é um assunto importante e posso não me interessar no assunto e deixar para sempre, nunca me preocupar, sei lá. O universo é finito ou infinito? Quer dizer, o Sol vai apagar-se ou não? Na altura própria preocupei-me com isso, mas depois quando começamos a ver bem, vai-se apagar o quê? Daqui a 5 bilhões de anos? Também não é muito importante para nós. A velocidade da luz é variável ou constante? Um assunto mais interessante. Bom, anyway, este assunto despertou sempre que ensinei isto em mim uma dúvida, que é: porquê é que os meus alunos em geral não sabem resolver sistemas 2 por 2? Porquê é que em geral os alunos que chegam ao ensino médio não sabem resolver sistemas 2 por 2? E pior, não sabem resolver pelo método de substituição. Os que sabem resolver, em geral, sabem resolver pelo método de eliminação. Putz! É que o resolverem isto pelo método de substituição mostrava a dinâmica da resolução de sistemas. E o método de eliminação parece um bocadinho artificial. Ou seja, aprende-se muito mais matemática com o método de substituição do que com o método de eliminação.
E eu não estou a exagerar. É que realmente o método de substituição é muito mais natural, é muito mais humano. E o método de eliminação é computacional. Portanto, como é que eles vêm do nono ano, não é, do ensino fundamental, a saber alguns o método de eliminação? Bom, evidentemente que aprenderam, espero eu, penso eu, para os concursos, não é? Para se prepararem para responder aos concursos de acesso ao ensino médio. Mas não sei exatamente qual é que foi a motivação do ensino, mas o método de substituição raramente sabem. Então eu vou começar por resolver este sistema que aqui está pelo método de substituição. O método de substituição é altamente intuitivo e é curioso que, claro que se não praticarem não aprendem. São dois métodos, portanto vou-vos dar dois métodos, que é uma coisa que também não se deve fazer. Não se deve ensinar duas maneiras diferentes para fazer a mesma coisa, mas eu vou partir do princípio que todos vocês sabem resolver sistemas pelo método de eliminação, pelo menos o método de eliminação, e portanto arrisco ensinar outro método. Alguns vão dizer, mas eu sei resolver por esse método que o professor vai falar. Tudo bem, então você é um privilegiado, meus parabéns aos professores que você teve ou a quem lhe ensinou isso. E outro diz, mas eu aprendi por um outro método ainda. Sim, aí você já é mais complicado, porque aprender pelo método de eliminação é bom, porque vai ter aplicação computacional. Aprender pelo método de substituição também é bom, porque ensina matemática. Outros métodos é francamente complicado. Eu vou colocar aqui a vermelho um método bem estranho, que é muito popular. Daquelas coisas que devem ser coisas aqui do Nordeste. Que é o seguinte método, isolar y. Não faço... Quer dizer, podem fazer isto, mas... Isolar y, ou seja, vocês isolam y em baixo, passando o 2x para este lado, portanto, 17 menos 2x, e isolam y em cima. Ora, para já tem 2y, não é? 2y igual a 30 menos 3x, certo? E, portanto, como tem 2y, aliás, dividem por 2... o dividem tudo por 2 e tem y em cima e y em baixo. Ora, se y é igual a isto e y é igual a isto, automaticamente isto, ou seja, 30 sobre 2, que é 15, 3 sobre 2, que é 1,5, igual a 17 menos 2x. Agora reparem esta equação. 15 menos 1,5x igual a 17 menos 2x é uma equação que só tem x. Portanto, passando para o lado de lá, fica 1,5x mais 2x é igual a 17 menos 15. Ou seja, 0,5x é igual a 2. Multiplicando por 2 nos dois lados, vem x igual a 4. E está. Obtivemos o valor de x. X igual a 4. Ora, se x igual a 4, posso, por exemplo, substituir aqui e vem y igual a 17 menos 2 vezes 4, ou seja, 17 menos 8, ou seja, y igual a 9. Então a solução desse sistema vai ter que dar x igual a 4 e y igual a 9. X igual a 4 e y igual a 9 é a solução. Então quer dizer que cada água de coco custa 4 reais e cada sanduíche custa 9 reais. Bad news. Péssimas notícias. Este método que aqui está é um método para profissionais. Isto não é um método para quem está a aprender a resolver sistemas. Isto é um método dos vossos professores de Química, dos vossos professores dos cursos técnicos. Ou seja, estes profissionais, porque eles são profissionais, são caras, homens e mulheres, que fizeram, muitos deles, graduação numa engenharia ou algo assim, e depois um mestrado, e depois um doutorado. São caras que já estudaram no ensino superior, provavelmente mais de 10 anos. Isto é um método para eles. Isto é muito flexível, é muito bonito, né? Os que não sei se já viram resolver isto, mas provavelmente sim. O problema é que isto não é para vocês. Isto é um método para profissionais. E o que é que faria um profissional? Um profissional tanto podia isolar o y, como podia isolar o x. Punha x igual a y, x igual a, e igualava as outras duas partes, não é? Se o x tinha que ser igual a uma coisa e tinha que ser igual a outra, um profissional já tem depois flexibilidade para fazer isto à sua maneira.
problema é que no 8º ano vocês deviam ter aprendido o método de substituição à bruta. Como é que é o método de substituição à bruta? Então, vamos a ele. É semelhante a este método que vocês acabaram de ver, que é um método muito popular na EAJ, é muito popular entre os meus colegas aqui na escola, mas eu não consigo. Não consigo entender porque é que se ensina um método tão profissional quando, na verdade, as pessoas têm que estar a trabalhar ainda a aprender, não é? Isto não é o vosso lanche que vai depender do resultado do sistema. Vocês estão a aprender a resolver sistemas. Então, como é que seria o método de substituição? O método de substituição é o seguinte. Vocês vão substituir uma das variáveis na outra. Ok, eu vou utilizar aqui, por uma questão de conveniência, vou trocar a ordem das equações, que é uma coisa que posso fazer. E posso, inclusive, trocar a posição das variáveis, que também vou fazer. Ok? Então, trocando a ordem das equações, ficaria 2x mais y igual a 17 e 3x mais 2y igual a 30. Estou a fazer isto muito devagarinho. E porquê que eu posso trocar a ordem das equações? Porque a informação é a mesma, não é? Dizer que 3 águas mais 2 sandes custam 30 e 2 águas mais uma sandes custa 17 é o mesmo dizer que 2 águas mais uma sandes custa 17 e 3 águas mais... Portanto, não mudei a informação, apenas troquei a posição, que é uma das operações que vocês vão poder fazer. Vão-se poder trocar linhas não entrando por aí, podem-se trocar a posição de equações e depois já vemos o que é que podemos fazer com matrizes. E a seguir vou trocar a posição das variáveis. Na verdade, não preciso. Porque é uma coisa que não se pode fazer nas matrizes, ou pode-se fazer quando se é profissional também. Eu vou deixar ficar então. Eu próprio às vezes também cometo o mesmo erro que aponto aos meus colegas, que é essa coisa de tratar os problemas de matemática como um profissional trata esses problemas de matemática e não como um professor que está a ensinar também matemática deveria tratar. Mas tudo bem. Vamos lá então. Isolando o y, como é que ficava a primeira? Y, passo o 2x para o lado de lá e fica 17 menos 2x. Dirão assim, professor, mas podia ter resolvido isso em baixo sem trocar a posição. Mas vamos fazer direitinho. Vamos passar para cima aquilo com que vamos trabalhar. E deixar ficar em baixo aquilo que vai ser trabalhado. Então, eu neste momento sei o valor de y. Sei ou não? Quer dizer, dependendo do valor de x, eu sei que y é igual a 17 menos 2x. Então vamos mudar de cor y. Vou colocar y a vermelho. Ok. Então, se já sei y, posso substituir na equação de baixo o valor que acabei de descobrir. Ou seja, 3x mais 2. E agora, y. Y é 17 menos 2x. Certo? Ou seja, isto é igual a 30. Agora reparem, a equação de baixo só tem x. Vamos poder resolvê-la e saber o valor de x. Descobrir o valor de x. Então, a de cima para e coloquem um traço. Voltamos àquele problema da imitação. Garanto-vos que isto paga. Passem um traço. Isto significa o quê? Não é que esta equação desapareceu. Esta equação vai voltar a ser utilizada. Ela simplesmente teria que ser repetida aqui. E vocês dizem, então se é para repetir, ensinaram-me lá na minha terrinha que digo que pôr isto, as aspas, não é? Bom, mas as aspas é o que está de cima. Também ensinaram na sua terrinha, não é? Então não pode ser as aspas. Não, pois não pode. Então usem o traço. Eu uso o traço. Ensinaram-me a usar o traço e é relativamente popular usar o traço. O que é que significa este traço? Significa que esta equação continua lá, mas já não necessitamos de escrever. É muito mais rápido pôr um traço do que estar a colocar novamente a equação, que só complicaria o problema. Porque realmente o problema agora resume-se a resolver isto. Bom, aqui o chuveirinho, não é? Fica 3x mais 2 vezes 17, que é 34. 2 vezes 2x dá menos 4x, igual a 30. Certo? Portanto, 3x mais 34 menos 4x igual a 30. Agora, o 34 passa para o lado de lá e o 3x com o 4x cancela, não é? Sobrando 1. Então, 3x com o 4x dá menos x. Vou deixar ficar.
3x menos 4x igual a 30 menos 34. Novo traço. Ou seja, menos x igual a menos 4. Novo traço. Já temos x. Multiplicando por menos 1, damos os lados, vem x igual a 4. E ara que fem, como as deu em catalão. E ara que fem. E agora que fazemos? O que fazemos é que já temos x e agora já não passamos um traço. Vamos para a equação. Y é igual a 17 menos 2x. Mas agora nós sabemos quanto é que vale x. Ou seja, y menos 8. 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, sem surpresa, x igual a 4, cada água de coco custa 4 reais e y igual a 9. Isto chama-se método de substituição. E este método ensina muita matemática, mas mesmo muita matemática. Bom, antes de mais nada, ensina a resolver equações, ou ajuda a trabalhar o conceito de resolução de equações. Reparem que nós resolvemos aqui várias vezes. Depois ensina que nós podemos resolver uma equação com letras. Y igual a, está aqui uma dependência de x, é uma letra, mas pronto, já sabemos y. Substituímos na equação de baixo. A equação de baixo, de repente, puf, desaparece o y, não é? E passa a ser uma equação só em x. Equação do primeiro grau, 7º ano do ensino fundamental. Com um bocadinho de paciência, chegam à conclusão quanto é que vale o x, x igual a 4, e agora retomam o problema onde o deixaram, porque este traço significava apenas que o problema estava em suspenso, espécie de pause, um pause para a equação de cima, e estamos a resolver a equação de baixo, regressamos à de cima, resposta. Portanto, solução, a solução é 4 é o preço da água de coco e 9 é o preço da sanduíche. Se quisessem representar isto no conjunto de solução, o conjunto de solução era 4, 9. Recordem que as soluções dos sistemas têm que ser pares ordenados e uma solução para x e uma solução para y é que formam a solução de verdade do sistema. Ok. Dirão assim, mas eu lá na minha escola, maravilhosa, eu aprendi a resolver sistemas de outra maneira. É, eu sei. Mas você, provavelmente eu sou o primeiro matemático que você conhece e talvez seja o último da sua vida. Portanto, dê-me o benefício da dúvida. Dê-me o benefício da dúvida no sentido em que este método, chamado método de substituição, vale o esforço do aprender e vale o esforço de vocês tentarem fazer sozinhos. Ou seja, fecham o vídeo, pausam o vídeo, peguem no sistema outra vez ou noutro qualquer e tentem resolvê-lo pelo método de substituição. Se fizerem 3 ou 4 sistemas pelo método de substituição, fica para o resto da vossa vida. O método de substituição é altamente intuitivo. Porquê? Porque vocês na primeira equação tiram uma das variáveis, pegam nessa variável, substituem na de baixo e de repente, puf, ela desaparece na de baixo. E como desaparece na de baixo, baixa o nível. Se um sistema é 2 por 2, a equação de baixo passa a ser 1 por 1. E, portanto, resolve o problema. E se fosse um sistema 3 por 3? Era a mesma coisa, só que dava mais trabalho, não é? Isolavam uma variável no de cima, substituíam nas duas de baixo, as duas de baixo ficavam 2 por 2, substituíam novamente, passava por 1 por 1 e resolviam. E depois começavam de baixo para cima a substituir ao contrário para obter a solução do sistema. Então, por uma questão de eficiência, até porque vamos utilizar... Então assim, mas vamos utilizar o método de substituição. O que é que querem que eu lhe diga? Que eu vos diga? Deviam utilizar o método de substituição no vosso dia-a-dia. Mas, não. É muito raro, eu não conheço nenhum colega que utilize o método de substituição. Posso estar errado e haver colegas que utilizem o método de substituição, mas todos os colegas com quem eu falei utilizam alguma variante profissional que eles aprenderam para resolver sistemas ou o método de eliminação ou o método de Gauss-Jordan. Então vamos a ele. Vamos para o método de eliminação, que é o método que está no vosso livro.
Então, finalmente, resolvendo do jeito que os autores do livro fazem, que temos? Temos então um sistema, voltamos ao problema, X é o preço da água de coco, Y é o preço de sanduíche, e o sistema é então 3x mais 2y igual a 30 e 2x mais y igual a 17. Muito bem. Este método chama-se método de eliminação porque vamos poder utilizar filosofia. Vamos poder utilizar os critérios de igualdade de Newton. Evidentemente que ninguém vos diz isso, nem vai dizer, e eu sou o último a dizer-vos, e o primeiro, e provavelmente não estou 100% certo, mas creio que foi o Sr. Newton, o mesmo cara da física, que estabeleceu as regras que permitem, as regras filosóficas que permitem resolver estes sistemas. Então, quais são as regras? Será que vale a pena? Bom, acho que não vale a pena. Mas é irresistível. É porque como nós vamos fazer coisas com este sistema, mas fala algum sentido o que você vai fazer. Olha, é o seguinte. Se uma certa quantidade A for igual a uma certa quantidade B, o que é que vocês podem fazer? Olhem, vocês podem multiplicar A por uma constante. O que é que acontece se vocês multiplicarem B pela mesma constante? Imaginem que vocês têm R$2 no bolso esquerdo e R$2 no bolso direito. E, puf, vem um mago que multiplica por 3 o vosso dinheiro. O que é que aconteceu? Tinham 2 igual a 2. Puf, multiplica por 3. O que é que aconteceu? 6 igual a 6. Certo? Então quer dizer que se eu tenho duas quantidades iguais, eu posso multiplicar por uma constante, desde que seja a mesma constante nos dois lados, dois bolsos, não é? Que a igualdade se mantém. Então esta é a primeira regra filosófica. Se duas quantidades são iguais, multiplicadas por uma constante diferente de 0, elas permanecem iguais. Multiplicado por 0 também fica, mas fica 0 igual a 0 e isto pode gerar aqui problemas de lógica. Então, se duas quantidades são iguais, multiplicadas por uma constante diferente de 0, elas permanecem iguais. Beleza, isso foi a primeira regra. Vai ser útil aqui. Outra regra. Se vocês tiverem num bolso há notas de... Num bolso há notas de R$1. Cédulas de R$1. E do outro lado, B cédulas de R$1 também. E se forem a mesma quantidade, e neste mesmo bolso tiverem C cédulas de R$5 e D cédulas de R$5 e também forem a mesma quantidade, portanto, num lado... Ou então podem imaginar vocês e a vossa mãe, imaginando que têm mãe. Vocês têm A cédulas de R$1 e no outro bolso B cédulas de R$1 e são a mesma quantidade, portanto, 2, e a vossa mãe tem, por exemplo, 4 cédulas de R$5 num bolso e 4 cédulas de R$5 no outro bolso. Atenção, C igual a D. O que é que vocês podem dizer com toda a certeza? Que se somarem os vossos bolsos esquerdos, vocês e a vossa mãe, fica igual à soma dos bolsos direitos. Portanto, se uma quantidade igual a outra e outra igual a outra, somando ordenadamente, as quantidades mantêm-se iguais. É mais difícil, não é? Se uma quantidade igual a outra e outra igual a outra, atenção, podem ser diferentes. Aqui pode ser, por exemplo, 2 igual a 2 e aqui, fazendo com números, 2 igual a 2 e aqui 3 igual a 3, o que é que dá aqui? Dá 2 mais 3. Atenção que a soma tem que ser ordenada. 2 mais 3 igual a 2 mais 3. Esta soma tem que ser ordenada por uma questão de conveniência. Portanto,
É isto que eu tenho aqui. Com estas duas regras, eu podia chegar aqui e somar. Certo? Como é que ficava? 3x mais 2x, 5x. 2y mais y, 3y. 30 com 17, 47. Melhorou alguma coisa? Não. Só piorou. Esta equação ainda é mais difícil de resolver do que as outras. Então, somar assim direto não adianta. Mas agora pensem no seguinte. E eu vou fazer um bocadinho diferente dos vossos professores aí do livro. Aqui tenho 3x e aqui tenho 2x. Eu posso multiplicar a de cima por aquilo que eu quiser. Então, vou multiplicar a de cima por 2. Posso? Posso. Lei de Newton, não é? Uma das leis atribuídas em Newton. Se esta quantidade é igual a esta quantidade, multiplicando por 2, não estraga a igualdade. Então fica 6x mais 4y igual a 60. Piorou um bocadinho, piorou, mas já vão ver que vai melhorar a seguir. Eu multipliquei pelo 2 de baixo, curiosamente, não foi por acaso. E vou multiplicar abaixo por quanto? Se multiplicar por outro número qualquer vai dar bosta, não vai adiantar. Eu vou multiplicar a de baixo por menos 3. Vou multiplicar a de baixo por menos 3. Se eu multiplicar a de baixo por menos 3, ora, menos 3 vezes 2 dá menos 6x. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Menos 3 vezes 17 dá 51. Professor, isso está a piorar. Não, não está. Não está, porque agora eu posso somar. E está preparadinho para a soma. Reparem, tenho aqui 6x. 6x com menos 6x, puf, desaparece o x. 4y menos 3y dá y. 60 menos 51 dá 9. Parece milagre, não é? Mas não é por acaso. Eu preparei isto de tal maneira que os x's cancelassem e eliminassem. Por isso normalmente, este método chama-se método da eliminação. Método de eliminação porque eu multipliquei a de cima por um número conveniente e a de baixo por outro número conveniente para eliminar a minha variável x por soma. Porque pelo método de Newton, não é? A igual a B, C igual a D, posso somar o A com o C e posso somar o B com o D. Então, se y igual a 9, agora posso ir para o método de substituição. Se y igual a 9, basta substituir na primeira, fica 3x mais 2 vezes 9 igual a 30. Y igual a 9, não é? Y já sei que é igual a 9. E agora, 3x mais 18 igual a 30, y igual a 9, e está fechado, não é? Está fechado porque agora 3x igual a 30 menos 18, y igual a 9, 3x igual a 12, y igual a 9, x igual a 12 sobre 3, y igual a 9 e x igual a 4, y igual a 9. E isto é o método de eliminação. Eu utilizei aqui, lamento ter feito letras muito grandes, mas a sacada toda do método é até aqui. Daqui para baixo é uma variante simplificada do método de substituição, porque já sabemos uma das variáveis, só substituir na outra e obtemos a segunda variável que faltava. Mas a grande sacada está aqui no y igual a 9. Se eu tivesse feito aqui uma letra um bocadinho mais pequenina, isto ficava mais fácil de entender. Portanto, isto dá direto y igual a 9 e a de baixo pode subir um pouco, que fica 3x igual a 30 menos 18, y igual a 9 e o resto sai com alguma facilidade. Portanto, muito bem. Este método
penso eu, de que, para estar errado, nunca ensinei aqui no Brasil no ensino fundamental, mas gostava, por acaso gostava, se não fosse tão difícil. Se não fosse tão difícil suportar crianças mal educadas, ou na sua maioria, alguma parte delas mal educadas, nunca é a maioria das turmas, mas é sempre o número suficiente para fazer o trabalho extremamente difícil. Eu gostava de ensinar ensino fundamental, mas não, até agora não aconteceu e provavelmente não acontecerá. Mas aqui tem. Este método é normalmente o método que vocês aprendem no ensino fundamental, chamado método de eliminação, que eu chamo método de eliminação, método de Gauss-Jordan, por aí fora. Muito bem. E para fechar, uma interpretação disto. Vamos manter a escrita que aqui estava. Já nem sequer vou colocar sobre a forma de sistema. E vou fazer apelo, isto é interpretação. Agora vamos para a parte de interpretação do problema. Isto, evidentemente, tem milhares de aplicações, por exemplo, em aquicultura, para encontrar curvas, linhas, dissoluções, agropecuária. Há uma série, talvez menos aplicação na informática. Os alunos de informática podem não estar a ver grande aplicação para isto, mas se vocês virem, por exemplo, sei lá, o crescimento de um determinado camarão em função da quantidade de alimento disponível, portanto, Y é a quantidade de camarões e X é a quantidade de alimento disponível, isto podia tomar a seguinte forma. A equação de baixo era Y igual a 17 menos 2x. A agropecuária, por exemplo, recordo que os alunos da agropecuária tinham muito hábito de trabalhar com custos. E tinham que determinar aqui a procura, era a lei da procura e a lei da oferta. Uma lei para a procura e uma lei para a oferta. Falem isso com os vossos colegas de segundo ano de agropecuária. Em que o X era o preço e o Y era a quantidade procurada. Ou seja, quanto maior for o preço, portanto, quanto maior for o X, menos as pessoas procuram comprar, não é? E, portanto, como é que ficava? Isto pode ser visto como uma função afim. Reparem, isto é a mesma coisa, eu vou trocar aqui a posição. Isto é menos 2x mais 17. Isto é uma função afim. Perfeito. Lembram-se ainda da função afim? Olha, passa em 17. Por aqui 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então quer dizer que passa aqui, não é? A função afim é isto que aqui está, f de x. Recordem, função afim, primeiro ano, foi o terceiro assunto que viram no primeiro ano, y igual a f de x. Então o gráfico desta função, e a inclinação, viram em física, é velocidade. Este coeficientezinho que entra aqui é a velocidade, é a taxa de crescimento. Como é negativo, ele é decrescente. Então, é mais ou menos assim. Isto é o gráfico, mais ou menos, o gráfico da função y igual a f de x. Y, ou escrevendo f de x igual a menos 2x mais 17. E a outra? A outra fazem a mesma coisa. Têm que passar para o lado de lá. Portanto, fica 2y igual a menos 3x mais 30 e têm que dividir por 2. Ora, ao dividirem por 2, fica y igual a menos 1,5x mais 30 a dividir por 2, que dá 15. Então quer dizer que a outra passa em 15, recordem a função afim, e tem uma inclinação também negativa, portanto também é decrescente, mas é menos decrescente. E então a outra vai ser alguma coisa assim. Certo? Posso estar errado. Não estou errado, é um desenho de merda. Mas pronto. Está uma bosta de desenho. Mas pronto, mais ou menos isto. E esta, em vez de chamar f, vou chamar g de x.
Então o gráfico, este é o gráfico de g de x. G de x igual a menos 1,5x mais 15. Está aqui no vosso livro, na página 101. Então vejam que eles dois encontram-se onde? Eles encontram-se onde? Elas encontram-se no ponto 4, 9. X igual a 4. Y igual a 9. Este ponto que aqui está é precisamente o ponto de interseção. Este ponto, aqui fica difícil aqui, vou apagar e vou colocar aqui o 9 perdendo o 10. Este tracinho aqui é o 10 e o 9 fica um bocadinho abaixo. Então o ponto 4, 9, que é a solução do sistema, que foi interseção em interseção. Então, na verdade, um sistema 2 por 2 pode ser visto como o ponto de interseção de duas funções afins. Uma função afim dada pela primeira equação, y igual a f de x, de g de x neste caso, e a segunda, uma equação do tipo, uma função do tipo f de x, y igual a f de x, dada pela expressão da segunda equação. Então, quer dizer que, na verdade, isto vai servir, por exemplo, ou seja, é possível vocês não resolverem o sistema, traçarem o gráfico e depois dizerem aproximadamente onde é que fica a solução do sistema. Portanto, vocês imaginem que não sabiam resolver sistemas, não faziam ideia ou foram se esquecendo, mas lembram-se da função afim. Traçavam o gráfico das funções afins, com algum cuidado, viam o ponto de interseção e no ponto de interseção vocês acabavam de encontrar x e y, estão a ver, x e y que resolvia o sistema. E era isto que eu tinha para vocês hoje. A resolução e interpretação da resolução, resolução e discussão da resolução dos sistemas lineares 2 por 2. Fiquem bem, sejam valentes e vamos continuar em quarentena para respeitar as regras que nos impuseram, que concordemos ou não concordemos com elas.